Então, nós vamos dar continuidade agora à nossa programação com a nossa palestra de hoje, onde nós temos a alegria de ter conosco nossa companheira Maria Gomes, que é presidente do Solidarity Spirit Society, e vai estar falando para nós hoje sobre o tema mediunidade, caminho para ser feliz. Então, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui e rogamos a Jesus, o nosso mestre querido, que nos abençoe, que nos inspire para todos continuarmos com muita harmonia. Então, como a nossa irmã Ivani já nos disse, a palestra dessa noite é mediunidade, caminho para ser feliz. Então, esse tema mediunidade é um tema muito importante, é um tema muito interessante, tanta coisa já foi falada sobre mediunidade, mas hoje nós vamos abordar a parte para ser feliz, mediunidade, médio. Como vamos ser felizes? Nós temos o livro dos médios que nos diz que os espíritos nos dizem que todos somos mais ou menos médios. O que será que isso significa? Que todos mais ou menos temos uma percepção. Mas depois Kardec nos diz que os médios são aqueles, os considerados médios, são aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, que de algum grau percebem, veem, escutam os espíritos, né? Então, nós vamos falar da mediunidade, e a mediunidade ao longo dos anos, ao longo dos milénios, tem sido vista de duas maneiras, de uma certa maneira opostas. Ou a mediunidade é vista como uma coisa maravilhosa, ou como uma coisa ruim, não é? E nós ficamos mais ou menos no meio, né? Então, vamos voltar à história para ver por que nós temos esses arquétipos, né? Por que algumas pessoas acham que sem medo é maravilhoso, umas eu adoraria ver os espíritos. Normalmente essas são aquelas que não conseguem ver. Não sei se vocês já perceberam, né? E aqueles que se veem os espíritos saem correndo pela porta. Essas são aqueles que normalmente veem, né? Então, nós ficamos nisso, né? E as pessoas têm aquelas que ficam neutras, ficam no meio, não sabem se é bom ver, se não é bom ver. Então, vamos pensar, por que será que nós temos essa dualidade? Vamos voltar à história. Muitas pessoas pensam que o espiritismo é que veio trazer a mediunidade boa. Não, não foi o espiritismo. O espiritismo veio explicar, para que nós pudéssemos entender que a mediunidade é alguma coisa normal, não sobrenatural. Eu aconselho, se vocês tiverem a possibilidade de comprar esse livro, um livro muito bom, que se chama O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Ele vai nos falar da mediunidade desde os primórdios, desde o homem da caverna até os dias de hoje, né? E nós vamos ver que na história a mediunidade, no início, era alguma coisa muito importante. Vamos ao Egito, por exemplo. No Egito, os sacerdotes do Egito eram pessoas, não eram qualquer um. Eram pessoas de alto nível. E para um sacerdote, né, ser sacerdote no Egito e ser merecedor de conhecer os mistérios sagrados, ele teria que passar por vários rituais, por vários testes, até realmente ser considerado um sacerdote e aí passar por um processo que eles chamavam de iniciação. Então, só os iniciados, naquela época, tinham acesso a essas verdades. E logo eram tidos como pessoas muito importantes. Então os faraós, os reis, aí eles iam para se aconselharem. Por quê? Eles eram médios que estavam em contato direto com os espíritos. Então, com a sua disciplina, porque reparem, naquela época ainda não era permitido a todas as pessoas terem acesso a essas verdades. E vocês sabem por quê? Para não abusarem da mediunidade. Era por isso que só alguns tinham acesso, né? Na realidade, desde o início, que todos nós éramos mais ou menos médios. Mas como funcionava a dinâmica, esse processo, só alguns tinham acesso.
Mas eles eram considerados pessoas muito importantes. Mas vamos andando na história, nós vamos para a Grécia, as Pitonísias, lá do Templo de Delfos. Todas elas muito importantes, eram adoradas, eram muito bem tratadas e era uma maravilha. Elas também tinham acesso aos espíritos, acessavam as ordens deles, os conselhos deles e passavam para as pessoas que as iam procurar. Até ali a mediunidade sem médio era bonito e importante. Mas nós chegamos à Idade Média e aí as coisas mudaram de figura. Aí os médios já não eram bem quistos. O médio, que se dizia médio, passou a ser bruxo. E logo depois foi começado a sendo queimado nas fogueiras. Então toda a pessoa que dissesse, que afirmasse, que via os espíritos, que escutava os espíritos, que se comunicava com os espíritos, ele obviamente era convidado ou a negar aquela verdade, senão ele tinha um lugar bem quentinho junto à fogueira. E nós temos exemplos, né? Por exemplo, Joana d'Arc era uma daquelas que conversava normalmente com os espíritos, né? E ela se recusou a negar isso. E depois, logo disso, ela foi queimada, né? E depois virou santa. Vocês viram como é? Então, é assim. Então, quando chegou na Idade Média, a Idade das Trevas, ali, ser médium não era uma coisa boa. Aí veio o Espiritismo, já no outro século, no século das luzes, para iluminar as consciências. Então Kardec vem e nos traz o Livro dos Médios para explicar a todos como funciona essa faculdade, que não é nada de sobrenatural, que é uma faculdade natural e que todos nós podemos ter acesso a ela. Não só podemos, como devemos estudá-la para saber como lidar com ela. Não é? Então, saímos daquela época do Egito em que só alguns eram escolhidos para lidar com essa situação, para saber as verdades, e Kardec nos traz isso a todos. Todos nós temos acesso no Espiritismo. Não somos uma sociedade secreta como o Rosa Cruz. Rosa Cruz até hoje. Eles continuam sendo uma sociedade secreta. Não são todas as pessoas, a não ser que sejam indicadas, para poder estudar sobre os assuntos de mediunidade. E nós temos o Livro dos Médios por aí. Então, nós somos médios. Muitas pessoas, talvez por causa da história, acham que a mediunidade é um peso na vida delas. É uma coisa muito difícil, né? Então, elas vão para o centro espírita. Normalmente a gente vem porque a gente está doente, né? Não é aquela coisa que a gente costuma falar, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Normalmente vamos pela dor. E então vamos para o centro espírita e vamos o primeiro dia. Vamos um dia por semana no centro espírita. E começam a ouvir os convites. Ai, tem o aniversário de fulano, o casamento do Celtrano, e agora eu, por causa dessa mediunidade, não posso ir. Olha que sofrimento, né? E aí, vem o segundo dia na casa espírita. Ah, agora ficou pior. E agora, como é que eu vou fazer? Todo mundo vai falar que eu sou beata espírita agora, que eu não saio do centro espírita. E aquilo é um sofrimento para mim. Agora, como é que eu vou falar para meus amigos isso, né? E é um sofrimento. Mas aí eu começo a entender que realmente não é um sofrimento. Porque tudo depende de como nós vimos a situação, como nós vimos as coisas. Eu tinha um professor que ele tinha uma camiseta que dizia assim: Happiness is a question of choice. Felicidade é uma questão de escolha. Depende de como eu vejo a coisa. Se eu escolher ver a coisa de um lado negativo, realmente a coisa vai se tornar uma coisa negativa. Mas se eu resolver ver a coisa de um ponto de vista positivo e aprender com ela, vai ser muito positiva. Como nós acreditamos no Espiritismo que tudo acontece por um motivo, que nada acontece por acaso, logo nós vamos entender que se nós somos médios, algum motivo tem para isso. Então, nós aprendemos no Espiritismo que a mediunidade é uma condição orgânica. Nós vimos preparados organicamente para sermos médios. No entanto, é uma conquista do espírito. Nós alcançamos ao longo dos milênios essa condição e vimos com essa faculdade. E às vezes a gente pensa: ah, eu tenho isso, mas tudo bem, mas eu não vou usar porque eu não tenho tempo, né? E nós vamos ver. Nós vamos agora imaginar que
a faculdade mediúnica é como seja um sexto sentido. Vamos olhar agora para os nossos sentidos. Nós todos aqui temos 5 sentidos, né? Na realidade, a ciência hoje já nos diz que nós temos 22 sentidos físicos. Mas vamos ver os 5 que a gente tem normalmente. Vamos agora imaginar que nos é retirado um deles. Vamos pegar a visão, por exemplo. Né? Como é que seria que a gente se veria sem cegos hoje em dia? Vocês já se imaginaram cegos? Mas vocês podem imaginar isso muito bem. Hoje em dia, em Londres, tem um restaurante que é gerido e que é organizado só por pessoas cegas. Então, se vocês quiserem ter essa experiência, como é que é viver no mundo dos cegos, é mais ou menos assim. Você vai e eles te pegam na entrada. E você entra e fica aquela penumbra, você não vê mais nada. Eles é que te guiam até a mesa. Aí eles te sentam. E você não vê nada, tá? No mundo deles. Aí você tem que escolher o cardápio. Mas também não enxerga nada. Mas repara, isso para eles é todos os dias assim. E aí nós vamos ter que comer. Mas vamos comer o quê? Não estamos vendo o que estamos comendo. Aí uns amigos nossos disseram assim, que quando chegou a comida, eles ficaram com aquela coisa, eles queriam correr lá para fora. O medo se apoderou deles. Mas reparem, nós podemos correr lá para fora e ver a luz. Eles não podem. Vamos imaginar a nossa vida sem um sentido. A mediunidade, ela é um sentido a mais. Nós temos os 5 sentidos, já nos achamos felizes. Mas a mediunidade, ela vem mais um sentido para nos ajudar na nossa vida. Então, a mediunidade é algo que vem para nos ajudar a evoluir, a crescer. Ela não é um peso na nossa vida. Antes, pelo contrário, é alguma coisa que vem para nós, para nos ajudar. Tudo bem que seja uma conquista nossa, mas ela está latente, ela está em nós para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a evoluir, para nos levar onde nós temos que ir mais rápido. Os espíritos nos ensinam que um médium que viva bem a sua vida, ele vive 2 vidas numa, se for um bom médium. Porque ele trabalha de dia e trabalha de noite. Só que normalmente nós de noite vamos para a balada, né? Pois é, mas por isso que nós precisamos nos educar. Por isso que o Espírito de Verdade veio nos dizer: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E segundo, instruí-vos. Então nós temos que aprender. Então a mediunidade, ela vem, sim, ela vem para nos ajudar. E como é que vai nos ajudar? O que acontece muitas vezes é que nós vimos e nós gostamos de ser servidos. Mas se nós voltarmos a Jesus, Jesus nos ensina quando diz: eu não vi para ser servido, mas sim para servir. Se Jesus nos diz que ele vem para servir, quem somos nós para querer sermos servidos? E ser médium é servir. Nós, como médiuns, estamos sempre de serviço, porque nós nunca sabemos quando vamos ser chamados. Então, às vezes, quando nos sentimos infelizes, porque estamos muito carregados, muito subcarregados com a nossa mediunidade, e porque estamos desequilibrados, agora uma coisa é certa: nós não estamos desequilibrados porque nós somos médiuns, é com que a gente se afina mentalmente, porque a gente já não aprendeu que o contato se dá de perispírito para perispírito, através do pensamento eu me ligo. Então não é o facto de eu ser médio que é um desequilíbrio, porque as pessoas ignorantes às vezes falam assim: ai, mas é perigoso ser médio, porque pode ficar louco. Olha uma coisa assim, então ia ficar todo mundo louco por causa disso, né? Mas nós não ficamos loucos porque nós somos médios. É o mau uso da mediunidade, dessa faculdade, que os espíritos nos dizem. No livro dos Espíritos, a mediunidade é uma coisa santa, deve ser vivida santamente, religiosamente. Só o que acontece é que nós somos médios e às vezes, por causa da nossa condição moral, nós nos desequilibramos ao longo da jornada. Por quê? Por causa das nossas vivências, não porque a mediunidade. É que, ao sermos médios, somos mais sensíveis. Vamos nos aperceber tudo à nossa volta, não é? E logo, dependendo com quem, o que é que a gente está pensando, com quem é que a gente se afina moralmente,
nós vamos, obviamente, atrair para junto de nós as mesmas companhias. Então, eu estou com um problema agora, eu estou com um problema moral, eu estou com ciúmes do meu marido, eu sou invejoso, eu sou isso, aquilo. Para quem eu vou atrair para mim? Os espíritos da mesma condição, que vão me envolvendo naquele pensamento, e eu vou entrando naquilo, quando eu vejo, já estou planejando um crime. Né? Aí a gente se dá conta, deve ser o obsessor. Né? Porque quando alguma coisa não é boa, nunca é nossa, né? É sempre do obsessor, né? Eu não sei se você sou assim, mas eu já conheci muita gente que sou assim. Inclusive, antigamente eu também pensava assim, né? Não. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Se eu estou com um problema assim, eu tenho que me modificar. Porque se eu estiver numa condição boa, aquele espírito não vai ter acesso a mim. Então, nós estamos falando de servir. Como é que é isso? A mediunidade, então, é para servir? É. Porque nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós só vamos ser felizes quando nós aprendermos a ser bons. Mas como ainda estamos muito longe de ser bons, nós seremos felizes praticando o bem. Vocês vão ver, quando alguém vos pedir, se vocês podem lembrar de alguma coisa que vos fez feliz, vocês vão pensar. O outro dia eu fiz essa pergunta a um amigo nosso. Você lembra de um momento em que você foi feliz? Um momento que você lembra que você atingiu uma felicidade? Aí ele pensou, falei, eu lembrei de uma. Eu falei, então. Ele me disse, eu lembro quando eu cheguei aqui em Londres, eu vi uma senhora pedinte, procurando comida no lixo. E eu achei, isso não está certo. Aí eu fui lá e comprei um sanduíche para a mulher e dei para ela. Ela nem falou obrigada. Mas eu não fiquei chateado, porque eu fiquei tão bem comigo mesma por ter feito aquela ação, que até hoje eu me lembro. Vocês veem, uma pequena ação daquelas fez a diferença na vida daquela pessoa, não daquele que recebeu o pão, mas daquele que doou, porque quando a gente faz o bem, não é bom para os outros só, é bom para nós em primeiro lugar. Então o médium, ele vem sim para servir. Porque aquele dia que a gente vai no centro espírita e que está assim, ai meu Deus, mas eu o centro espírita de novo hoje, eu tinha tanta coisa para fazer, né? Depois começa a ser difícil, mas depois você começa a se habituar. Depois você começa a gostar. Depois você já não vive sem. Repara, se você é médium, você não é médium só quando você vai na casa espírita. Você é médium 24 horas. E se você está a serviço, se você disponibiliza a você mesma, que você quer ajudar o próximo, que você tem o teu trabalho para fazer, o que pode acontecer às vezes? Às vezes a gente está andando e vai encontrar uma pessoa que não está muito bem, que está bem para baixo, e aí você vai conversar com ela e a pessoa vai te contar toda a história dela, e ali você é inspirado para falar alguma coisa para aquela pessoa, porque aquela pessoa necessita de ouvir. Os espíritos naquele instante vão te intuir para tu ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa, depois que você conversou com ela vai se sentir renovada. Aquilo que você acabou de falar para ela, as palavras que ela necessitava para sair daquele estado de espírito. E ali, de repente, ela vai para casa, se renova, já está com força e muda a vida daquela pessoa. Um dia, talvez, a pessoa vai chegar para você sabe? Eu estava indo naquele dia, estava pensando em me suicidar, mas depois daquela conversa, eu mudei, e eu me curei, e eu fiquei boa. Imagine só você fazer a diferença na vida de uma pessoa a esse nível. Por quê? Porque você é médium. A felicidade é tão grande. Ou então você é médium de cura, por exemplo, você estava andando e tal, e aí você viu uma pessoa que não estava muito bem, um amigo teu, ou uma pessoa que você conhece. E aí você leva para casa espírita, e aí você dá um passe na pessoa. A pessoa estava doente, com um problema sério. Mas ali, com a ajuda, a espiritualidade, usando o seu magnetismo, dá um passe naquela pessoa que vai mudar toda a sua estrutura celular, a pessoa consegue melhorar fisicamente e já vai evitar um monte de outras coisas que a pessoa poderia passar. Você evitou, de repente, que aquela pessoa morresse. Como bom não seria nós sabermos isso? Então, o médium tem motivos para ser feliz na sua jornada, na sua pequena missão.
Temos um monte. Se nós estivermos abertos, tem sempre alguém que a gente pode ajudar. E a maior felicidade para o médio é servir. E nós temos que entender isso. Porque o dia que nós entendermos que nós não estamos aqui, como Jesus nos ensinou, para ser servidos, e sim para servir, o nosso conceito vai mudar. Na realidade, o que nós estamos sempre esperando é que os outros façam primeiro. Eu gosto de você quando você gostar de mim. É um business. Né? Eu faço isso quando você fizer primeiro. Mas alguém tem que fazer primeiro. Então vamos nós, médios, mostrar. Então, eu lembro sempre nesta parte aqui, desse grande homem que foi Paulo de Tarso. A sua vida mudou, obviamente, radicalmente, no encontro de Jesus a caminho de Damasco. Nas portas de Damasco. Quando ele vê Jesus, ele fica cego. E é muito importante esta parte aqui de Paulo de Tarso ficar cego. Porque ele fica cego fisicamente para que a sua visão espiritual despertasse. Mas o que me toca nesse encontro dele com Jesus, quando Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele no momento se rende e diz: Senhor, que queres que eu faça? Naquele instante, ele está se entregando, ele é o servo, ele vai servir a partir daquele instante e o faz até o resto da sua vida. E não foi fácil. E Paulo nos dá tanto exemplo, porque ele não ficou pensando, mas eu persegui os cristãos e agora? Fica naquela dúvida. Não, a partir do momento que ele encontra Jesus, ele sabe que ele tem que compor aquilo que ele fez. Ele não tem dúvida. Ele era o vaso escolhido realmente, mas ele não teve mínima dúvida. E vai a partir dali sofrer muitas perseguições. Então, tem um encontro dele com Abigail, a sua noiva querida. Porque quando ele se converte ao cristianismo, ele estava com dois problemas. Os cristãos não acreditavam nele, porque tinham medo dele, porque ele estava a perseguir. E os judeus também não aceitavam que ele tivesse se convertido. Então, estava muito difícil de realmente ele viver. Então, ele vai visitar o pai, e o pai lhe diz: ou tu escolhes o Nazareno, ou a mim. E ele, obviamente, imagina o que é. Não devia ter sido fácil para ele, mas ele diz: eu fico com o Nazareno, eu fico com Jesus. Porque aquele encontro mudou toda a sua estrutura. Então o pai o deserta, o mandou embora, disse que não é mais filho dele. Os seus amigos, e ele era uma pessoa de muita influência, ele tinha muitos amigos, não o queriam ver, diziam que ele estava louco, que ele estava passando por uma bruxaria, que os cristãos tinham-lhe feito alguma coisa. Então ele foi rejeitado dos dois lados. Os apóstolos tinham medo dele, porque achavam que ele estava iam montar uma cilada. E ele ficou ali, então ele estava desesperado, estava rejeitado dos dois lados. E ele chora. E no momento que ele chora, Abigail lhe aparece e lhe diz: Saulo, por que choras? E ele, como nós, né, quando alguém nos diz: mas por que você está a chorar, né? Ficou meio assim: porque choro? Olha para a minha situação. O coitadinho de mim. Ali naquela hora, né? E ele falou: mas olha para mim. Eu estou tentando, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, mas ninguém, uns não me recebem, outros me rejeitam. Então, ela lhe diz aquelas 4 palavras célebres. Paulo ama. Paulo trabalha. Paulo espera. E Paulo perdoa. Então, essas palavras que nós vamos trazer para nós, como médios. Nós estamos em condição de perdoar? Nós temos paciência para ver o fruto crescer que estamos plantando agora? Nós trabalhamos com amor. O médio que quer ser feliz, ele tem que amar. Não tem outro caminho. Os Espíritos nos dizem: minha irmã,
Para fazermos certos trabalhos, precisamos amar. Então nós temos que aprender a amar. Não tem outro caminho. Se nós ainda odiamos alguém, temos que aprender a perdoar, como Abigail falou para Paulo. Porque nós não podemos servir com o nosso coração cheio de fel. Se nós somos preguiçosos, a tarefa nos chama a servir. O médio que quer ser feliz, ele tem que servir com amor. Não tem outro caminho. E Paulo nos dá todo um testemunho do que foi a sua vida. No final da sua vida ele já diz, já não sou eu que eu vivo, mas Jesus que vive em mim. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha meio de transporte. E aquele homem caminhou. Ele foi mordido por serpentes. Ele sofreu 2 naufrágios. Mas ele tinha encontrado Jesus. E ele tinha dito, o que queres que eu faça? E Jesus nos ensinou, vão por aí. E vocês vão às ovelhas perdidas de Israel, falou para os discípulos. Todos aqueles que vocês encontrarem, curem os doentes, ressuscitem os mortos. Dai de graça o que de graça recebedes. Então os médios, nós temos que dar porque nós temos muito para dar. Às vezes nós nos limitamos, porque é interessante para nós nos acharmos pequenos. Mas é importante sabermos que temos uma grande responsabilidade. O médio é aquele que fica no meio. É aquele que fica entre o plano físico e o plano espiritual. E ele pode muita coisa se ele quiser. Então, nós temos que nos conscientizar que ser médio é uma bênção. Que ser médio é aquilo que vai nos ajudar. Essa faculdade vai nos ajudar a ir daqui e voar, como os Espíritos nos ensinam. Não é uma coisa pesada. Não é algo que a gente tem que fazer com sacrifício. É algo que a gente tem que fazer com muito amor para ser feliz. Porque nós estamos aqui para ser felizes. Uma felicidade limitada, sim. Mas vamos então à procura dela. E servir como médio é uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer nessa encarnação. Então hoje eu vos convido a refletirmos sobre esse assunto. Que a gente possa sair daqui, pensar que nós podemos fazer muito mais. Porque às vezes a gente fala, eu só posso isto. Não. Quando nós somos postos em certas situações das quais a gente acha que não tem capacidade, se nós não tivermos outra alternativa e somos obrigados a fazer, a gente vai ver no final que no final a gente tinha capacidade. Nós é que nos limitamos. Por quê? Porque somos preguiçosos. Mas nós não devemos ser preguiçosos. A Terra não é uma colônia de férias, meus irmãos. A Terra é um lugar onde nós vimos para trabalhar, para aprender, para espiar, mas acima de tudo, amar. Então que nós possamos sair daqui hoje, se temos uma mediunidade ostensiva, tendo a certeza que com ela nós podemos chegar muito mais longe, muito mais do que ficar em casa, como falam os ingleses, feeling sorry for oneself. Porque temos essa faculdade a mais, esse sentido a mais. E esse sentido não foi dado à mãe, ou ao pai, ao irmão, à filha. Foi nos dado a nós. Nos será cobrado o que a gente fez com essa faculdade. Então nós temos a responsabilidade de estudar, de trabalhar, de ser humilde. Porque a mediunidade, ela vem junto com a humildade. Porque não tem nada pior do que médio vaidoso. Porque o médio vaidoso está a um passo da obsessão. Então, nada de melindres. Porque nós temos que nos lembrar que como médios nós viemos para servir. Muita paz a todos.